Boa noite, galera, tudo bom? Estamos mais um dia aqui de Visão Pátria. Você já viu o avisozinho aí, né? Esse avisozinho está dizendo aí que nós estamos mudando, né, de sítio. É a decisão que foi tomada. Nós estamos, né, daqui a alguns dias, mais 3 lives, né? Essa aqui é a quarta, mais 3 lives depois dessa. Nós estaremos indo para um sítio novo, tá certo? Canal novo, vida nova, novos planos. Inclusive, vamos ter aí um convidado especial, aquele convidado que todo mundo gosta de ver, tá? Tô só esperando o dia, a data e a hora para a gente fazer essa live extra com ele, se Deus quiser, tá? Visão Pátria, né? Agradece bastante esse sítio por ter nos recebido, mas, né? Mas a gente precisa seguir, porque a plataforma já não nos pertencerá mais. Então é só isso, esse aviso que eu tinha para dar. Desejar a todos aqui, né? Esse dia da criança, você que é pai, que é mãe, família, tudo mais, hoje deve ter aproveitado com seus filhos, deve ter sido um dia muito bacana, né? Criança brincou, comeu algodão doce, né? Tomou refrigerante, comeu cachorro quente, foi um dia de diversão, mas hoje é dia de conhecimento, né? É dia das crianças, mas também é dia de conhecimento. E eu vou começar apresentando a bancada hoje, a bancada especial. Iniciarei aqui com o Edson. Vem aí, meu amigo, apareça aqui para a gente bater um papo. E aí, Edson, o Boa que é que você noite, espera Luiz. dele? Boa noite, meu amigo. Tá aí sorridente, hein? Né? Tá sorridente, é isso aí. Quero saber o que é que você espera de hoje, meu amigo. Uma noite de aprendizado, né? Já tivemos uma prévia aí com o convidado, de muita inteligência, né? E vamos ver o que conseguimos absorver dele, né? Beleza, meu amigo Edson. Agora eu preciso chamar o outro cara aqui, né? Especial, conhecido como Mask Man. É o homem que iniciou esse projeto de máscara e vai continuar de máscara, porque é assim que ele se expressa melhor. O nosso amigo Jimmy. E aí, meu amigo Jimmy, o que é que você espera da noite de hoje? Bom, hoje eu sei que eu estou me sentindo mais seguro. Essa live vai me deixar bem mais seguro, ou pelo menos eu acredito que sim. E estou feliz, né? Porque eu passei 2 dias maravilhosos com meus filhos, isso é maravilha. Depois de uma maratona de lives, agora estou um pouco mais tranquilo. E estou ansioso para buscar conhecimento desse grande convidado que nós temos aqui. Beleza, meu amigo. Agora eu preciso chamar o nosso convidado, um cara que está aí, né? Começando, tomando o seu lugar de fala, começando a aparecer aí nesse meio conservador. Vem aqui, Major, se apresenta aqui para a gente, Major Aldrin, né? Figuraça, um cara inteligente, né? Policial militar em São Paulo, né? Deve estar entrando agora na reserva, não sei, você vai explicar direitinho para nós como é que é essa trajetória, formado em Direito, especialista aí na área de segurança pública, sabe muito de segurança pública. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, como foi que iniciou tudo, como foi que é essa sua trajetória, né? Aí agora, nessa trajetória conservadora. É isso aí, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui no Visão da Pátria, tá bom? Satisfação. Luiz, Edson, Jimmy aí, pessoas de mais alto gabarito, fazendo a diferença aí para o Brasil. Estamos aí, estamos na batalha. Né? Fui para a reserva agora em fevereiro desse ano, depois de 30 anos aí combatendo o crime aqui em São Paulo. E vamos falar um pouquinho da gente aí. Estou aberto aí para as perguntas, que vocês quiserem, estou à disposição. Beleza, então, meu amigo, vou começar chamando aqui meu amigo Edson para fazer a primeira pergunta. Bota para moer, meu amigo. Como se fala aqui no paraibanês, bota para moer, para a gente iniciar esse bate-papo. Estão me ouvindo agora? Pronto, Estamos sim, aqui ao vivo é assim estão mesmo. A ouvindo? pessoa Agora Ao sim, esquece, vivo estava é a pessoa travado. assim. esquece. Ao vivo é assim, só É, tem graça travou se ao for vivo, assim. né? Exato. Então, como o Major trabalha aqui em São Paulo, né? Começar fazendo uma pergunta a ele a respeito dos números, né? Da violência. Segundo Datafolha, né? Esse número é do IPEA, se eu não me engano, é um número que eu vou trazer de mente. Posso perder aqui algum número exato, mas São Paulo tem, segundo o INPE, se eu não me engano, 9 pessoas por 100 mil habitantes por mortes violentas. Já a Bahia está em torno ali de 45.
Teria alguma resposta específica para essa pergunta, Major? Ou é algo muito relativo e a gente teria que estudar caso a caso? Então, o pessoal que estuda aí, os teóricos, né, do Samira Bueno, o pessoal lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, eles pegam todos os dados, planilham tudo e começam a vomitar teorias, né, em termos de segurança pública. Mas, na realidade, pessoal, o que acontece é o seguinte, nós vivemos com esse fenômeno da internet, né, e com todo mundo tendo a palavra, podendo falar, todo mundo podendo se expressar, as pessoas começaram também a expor as ideias das bolhas, né? Então, nós temos as bolhas dos policiais que expressam as suas ideias, as suas convicções, as suas aspirações. Temos as bolhas dos professores, que trazem também a questão da educação, a necessidade de transmitir conhecimento, de abrir a cabeça do povo. E os grandes conflitos se dão justamente quando essas bolhas elas se encontram, inclusive aqui na própria rede mundial de computadores, né, na internet. E aí as pessoas começam a não entender como que o fenômeno da violência ele ocorre, né? Aqui em São Paulo, e o Edson está aqui em São Paulo comigo, nós temos a questão das periferias, né? Então, você também tem as bolhas. Então, as bolhas das periferias, as bolhas dos bairros, das zonas. Então, eu trabalhei aqui na Zona Norte, trabalhei na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, e você tem uma única polícia para vários tipos de público, né? E, nesse sentido, o que acontece? Quando você tem uma bolha de uma periferia, onde você não tem valores éticos e morais solidificados, uma educação para aquelas pessoas que moram ali, a visão de mundo deles é que tudo pode, você não tem meio que lei, né? Você pode tudo nessas regiões. Então, você acha correto comprar uma carga roubada de carne, você acha correto comprar uma carga de gás roubada. Então, os valores, aqueles valores do certo, do correto, ali na escola da periferia, o linguajar que eles utilizam. Então, realmente, você percebe que são subculturas dentro de uma cultura maior. Nesse sentido, o fenômeno da violência é justamente inserido nessa questão. Então, quando você tem uma juventude que tem acesso a armas, a possibilidade de cometimento de crimes violentos, né, ele vai se utilizar desses instrumentos. E aqui em São Paulo, você falou de São Paulo e falou da Bahia, né? O que acontece é que aqui em São Paulo você ainda tem o acesso aos meios de consumo. Logicamente que o índice de desenvolvimento humano da Bahia, em determinadas periferias, é muito menor do que São Paulo, né? Você tem pessoas aí nas periferias da Bahia passando fome, né? Aqui em São Paulo também. Mas aqui você ainda tem, dada a dimensão, a magnitude da população, você tem aí uma subcultura de trabalho que permite as pessoas terem acesso aos bens de consumo. E aí isso daí diminui também a possibilidade daquele indivíduo vir a cometer um crime. Porque ele tem acesso lá à alimentação, a um tênis, e a criminalidade organizada nos grandes centros, elas também têm o conceito que o crime violento ele atrapalha a criminalidade, né? O criminoso de alto potencial ofensivo, ele não quer o confronto. Ele coloca o poder de dissuasão dele, né, o poder de fogo dele, justamente para evitar o confronto. Então, você vê aqui o novo cangaço em São Paulo, né? Então, essas quadrilhas organizadas, financiadas por grupos, né, terroristas, porque são grupos terroristas, né, que estão fazendo isso aqui em São Paulo, em Araraquara, aí eu cito o caso de Araraquara, que eles colocaram até bomba com detectores de movimento, né? Então você está falando de um crime altamente especializado. E esse crime altamente especializado, ele coíbe os crimes violentos, né? Porque isso atrapalha o tráfico de drogas. Então, se você tem lá o tráfico de drogas numa periferia e você tem lá um crime violento, isso acende o sinaleiro, né? Isso acende o indicador de violência ali, e a polícia vai focar ali naquele indicador criminal e, consequentemente, vai atrapalhar ali, atrapalhar em aspas, né? Vai atrapalhar ali o cometimento dos ilícitos. Então, quando você vive numa sociedade bárbara, né? Onde as pessoas não têm esses valores e o significado da vida, até pelo nível intelectual e cultural da pessoa, ele mata uma pessoa como o outro, como mata um animal, né? Ele não tem os mesmos valores éticos e morais que nós temos. E o Brasil, ele é muito... Eu estive em Brasília, né, e percebi isso
quando estava lá numa manifestação do ProArmas, né, fui no ProArmas em Brasília, e em 2 ocasiões eu estava comprei uma água e um sorvete, e depois numa padaria de manhã tomando café. Então a pessoa não conseguia, a pessoa estava trabalhando ali, mas não sabia dar o troco, não sabia fazer uma conta, e se não houvesse da minha parte assim, uma honestidade, eu poderia até enrolar a pessoa, né? Então a gente percebe andando pelo Brasil, eu conheço o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Minas Gerais, né? Alguma coisinha aí no Nordeste também, a gente percebe que os níveis socioeconômico-culturais são muito grandes. Então a violência também está diretamente ligada a isso daí, né? Essas questões de cultura, do meio que as pessoas vivem, que não dão valor à vida, né? Eles não têm esse acesso. Então, eu digo que a gente sempre vive, que nós vivemos hoje numa sociedade de bárbaros, né? E quem lida com a criminalidade sabe o que é isso, né? Por diversas vezes no desenrolar da minha carreira, quando eu peguei lá um homicida, um cara altamente violento, e trocando uma ideia com esse indivíduo, você percebe que ele era digno de pena, porque ele não tinha nem a capacidade intelectual para entender os seus atos. Então, as pessoas, a gente fala isso daqui, mas talvez o histórico não, vem com 1000 teorias sobre o crime. A grande problemática do crime é a educação. Quando você começar a dar a educação, até o crime muda, né? Porque as pessoas começam a entender que, por exemplo, um homicídio por um bem de um celular, uma pessoa no ponto de ônibus, ele começa a entender que aquilo ali não vale a pena, né? Porque ele teria outras oportunidades. Então, é bem por aí, gente. Quando você fala em planeamento de crime, eu gosto muito de ler as teses lá do pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E realmente eles trazem indicadores importantíssimos, né? É um método científico, mas falta essa visão do chão de fábrica, né? Essa visão ali da rua, né? Do operacional, da realidade que a nossa sociedade vive. E, gente, a coisa é muito mais grave do que vocês imaginam, tá? A realidade é que essas pessoas vivem é um dilema, assim, são bárbaros, realmente. Se você olhar, assim, em termos de histórico, essas pessoas estão vivendo ainda na Idade Média ainda. É complicado. Manda, Jimmy. Microfone, Jimmy. Tá. Eu tenho notado alguns problemas, principalmente com relação a não só ao operacional, né? Eu participei de um projeto aqui, foi até com o capitão Alden, né? Quase seu homônimo. Acho que você deve conhecer aqui da Bahia. Fez aquela cartilhazinha, pois é. Aí eu participei de um projeto homônimo com ele aqui. Nós temos instrução de defesa pessoal para mulheres que sofreram violência, né, doméstica. Também demos instrução para a Guarda Municipal, para poder reforçar o curso que a Guarda Municipal teve aqui, que foi muito meia boca. E o principal problema que nós percebemos, não somente do lado da população, do desconhecimento jurídico e da Constituição, dos seus direitos e deveres, mas dos próprios agentes de segurança. No caso da Guarda Municipal, eles tinham um pouco mais de conhecimento além do conselho da boca. E eu percebi que eles têm dificuldade de identificar situações simples, né, como legítima defesa, fundada suspeita, presunção de legitimidade, como seria feita a condução de uma pessoa para a delegacia, a forma de relatar na delegacia e até a maneira de abordagem, porque eles aprendiam que a defesa pessoal era basicamente as técnicas de apreensão e condução do indivíduo, mas tinha todo um arcabouço que eles não conheciam. Então eu percebo que existe um problema tanto na educação, na formação do cidadão, quanto também na formação dos cursos dos policiais. O que você tem visto ou tem tentado buscar para poder melhorar um pouco essa formação também dos policiais, para que a população perceba que o policial ele tem agido começa a agir com um pouco mais de prudência e talvez um pouco menos de emoção do momento? Começa pelo conceito da visão que a sociedade tem da sua polícia, né? Como nós vivemos numa sociedade onde os valores éticos e morais eles são assim dúbios, né? Você é aquela coisa do jeitinho brasileiro. Você acha que fazer determinadas coisas erradas, tudo bem. Eu vou passar aqui na faixa do ônibus, só um minuto, eu vou virar aqui à esquerda
aqui no sentido proibido. Então, a gente tem a cultura das pequenas infrações, né? Então, a gente é muito permissivo. O brasileiro, ele não está muito acostumado com regra, né? É a vantagem. Você vai no supermercado, tem 2 filas. Aí a pessoa, o pai vai para uma fila e o outro vai para outra fila para tentarem ali administrarem quem vai primeiro, né? Para levar vantagem, né? Então é o país da lei do Gerson também. Então o policial, primeiro, já é mal visto, né? Pela própria sociedade. Com relação à formação dos policiais no Brasil, realmente existe um abismo muito grande, tá? Em termos de formação. Aqui em São Paulo, eu não sei o que vem ocorrendo, acho que é pela falta do próprio mercado, você tem trazido para as fileiras da corporação profissionais já com curso superior, embora paguem um dos piores salários do Brasil. Então você já tem um policial com um novo paradigma, né? Um novo modelo, diferente do passado. Eu, por exemplo, quando eu entrei na polícia, não existia o policial mudar de nome de homem para mulher, né? Hoje isso existe, né? O policial ele se identifica como mulher e ele quer virar mulher policial, né? Então nós temos delegados, nós temos policiais militares que se identificam aí pelo outro gênero e mudam de gênero, pede lá, faz um documento para mudar o nome, né? E pintar as unhas e deixa. É uma coisa complicada, né? Nós não vamos discriminar o ser humano pela sua identidade, mas no Brasil como um todo, nós temos aquela questão cultural, né? Nós temos de onde vem o policial. O policial de São Paulo também vem das periferias de São Paulo. Mas aqui você já tem, dado com as escolas, aqui você tem uma escola um pouquinho melhor em relação ao restante do país, você consegue ter um policial que tem um pouco mais de conceito de sociedade, mais inserido em sociedade. E muitas vezes no interior do Brasil e outros estados, você traz um profissional que vem lá do interior, com aquela vida diferente, que não tem aquela visão, e aí o Estado treina ele, coloca ele para trabalhar, e a formação muitas vezes é inadequada, e ele não tem o senso crítico também de entender o seu papel, tá? Dado o sistema brasileiro de segurança pública, ele precisa mudar muito. Um primeiro aspecto que eu falo, que eu acho que é importantíssimo, é a questão dos territórios. É o conceito de polícia militar, onde a polícia é do governador, tá? É uma polícia, deveria ser a polícia de Estado e não polícia do Estado, né? Você tem o governador na gestão dessa polícia. O policial militar, no Brasil como um todo, ele sofre uma pressão também da política, tá? Então, você tem determinados estados aí que a polícia é um braço dos coronéis no interior. Então, o cara chama lá o policial militar lá e manda na polícia, né? Porque a ingerência dentro da polícia é muito grande. Aqui em São Paulo isso já existe uma ingerência muito grande quando se criaram os conselhos comunitários de segurança pública, onde é uma ingerência da sociedade civil em cima da polícia. O Jimmy comentou aí alguns aspectos, né, para a gente tentar linkar tudo isso aí que eu falei de forma esparsa. O Jimmy falou que uma coisa, poxa, ele não sabe o conceito dele ali. Por que isso, gente? Porque o Estado ele criou uma visão de uma polícia de circunscrição. Então, eu tenho lá um comandante de batalhão que tem uma determinada cidade. Na realidade, esse indivíduo ele acaba sendo o dono da cidade, né? O dono daquela polícia. E uma polícia voltada para o cidadão, ele tem que ser uma polícia que seja dinâmica, onde não existam feudos de comando, tá? Onde o policial tem a liberdade para atuação. Toda vez que você coloca um indivíduo numa posição política, por exemplo, um comandante aí de uma área do policiamento do interior, ele é extremamente cobrado pela política. Então, o que acontece? Aquele princípio da impessoalidade que você deveria ter na gestão pública, você não tem, porque você tem uma pressão da sociedade, dos políticos, da sociedade, em cima da própria polícia. E aí, para ele tentar se manter ali naquele cargo, naquela posição,
por aquele curto período que ele tem de comando, ele acaba fazendo o que as pessoas querem, tá? E aí a formação, o indivíduo lá na ponta, ele acaba simplesmente sendo um cumpridor de ordens, e não um ser que pensa, um ser que precisa se desenvolver para desenvolver sua atividade. Isso é muito pernicioso. A polícia precisa mudar essa forma aí. A polícia ela tem que ser assim. O território ele está nessa circunscrição por uma questão cartorária, jurídica, para apresentação ali no fórum competente daquela comarca, daquela cidade. A circunscrição faz parte e não pode deixar de existir, mas o comandamento dessas polícias ele tem que ser uma coisa mais dinâmica, mais matricial. Ele tem que andar em cima do terreno de modo que as pessoas tenham a competência de desenvolver suas atividades de forma legal, sem precisar prestar conta ali para aquela pessoa. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo prático. Chega um comandante que já fala para a tropa assim, ó, eu não quero novidade para fazer o feijão com arroz, não vamos fazer mais nada, e alguém fez uma coisa errada, há uma cobrança exagerada em cima daquela pessoa. Então, acaba que o pessoal faz um feijão com arroz muito mal feito. Enquanto o policial que quer desenvolver sua atividade, quer trabalhar, o que acontece? Ele é tolhido. Tá? Então, a formação do policial, ela precisa, o modelo de polícia no Brasil precisa mudar. A gestão de polícia precisa mudar. Aqui em São Paulo, que é um dos estados mais tecnologicamente avançado em termos de quantidade de policiais, né, em equipamentos e orçamento em relação ao país, os demais entes do país, ele tem um orçamento que contempla viaturas, equipamentos, mas não contempla o principal, que é o homem, né? O homem que está trabalhando, a formação, a qualificação do homem, a valorização do homem. Então, aqui em São Paulo, hoje nós temos um dos piores salários do Brasil, nós temos essa visão de reinos, né? De ditadores de comando, onde a pessoa é alçada a um comando de batalhão, então ele quer ser coronel para depois tentar uma carreira após a polícia, e acaba que abre mão ali do ideal de combate ao crime para manter tudo aquilo naquela estabilidade. E, gente, mesmo com efetivos reduzidos de polícia, você dá segurança para a sociedade é muito fácil. É só deixar o policial trabalhar e estimular ele ao trabalho. Quando você tem uma polícia matricial, o que acontece? Ele sabe que aquela pessoa que estaria mandando ali, naquele momento, ela não está, é outro. E aí, então, ela pode exercer sua atividade plena sem que haja uma ingerência, tanto interna, da própria gestão da polícia, como da própria sociedade civil, organizada, externa à polícia. Então, gente, precisa mudar muito, tá? Formação do policial no Brasil como um todo, ela precisa ser mais humanística, e realmente isso precisa, tá? O policial precisa ter liberdade para trabalhar e não pode ter medo, né? Aqui em São Paulo hoje, por exemplo, com as câmeras, investiram bilhões e bilhões. É factível que um policial que já tem uma atividade profissional extremamente desgastante ainda seja obrigado a andar com uma câmera pendurada aqui no pescoço 24 horas por dia? Quem que aguentaria viver dentro do Big Brother 24 horas por dia com uma câmera? Então, essas coisas surgem como um instrumento de controle, né? Então, o governador não quer uma polícia que mate. Então, ele parte do pressuposto que todos vão matar, e como todos vão matar, vamos colocar uma câmera para controlar lá, evitar que o policial mate. Mas e quantos vão morrer por causa dessa câmera? Isso ninguém pergunta, né? Então, gente, o Brasil são singularidades, né? Cada local você tem aí suas características, suas bolhas, né? São Paulo, eu trabalhei aqui em todas as zonas, em todas as áreas aqui de São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, Zona Central, trabalhei ali na Avenida Paulista comandando as manifestações. Então, a gente percebe que para dar segurança pública, para que a segurança pública se desenvolva, precisa uma reforma de polícia no sentido de permitir que esse modelo seja mais flexível,
as pessoas talvez fiquem menos tempo nesses comandos, que se dê mais liberdade para o policial militar trabalhar, tá? Mas as pressões são muito grandes, né? A pressão da corrupção, das vantagens indevidas, a pressão política, a pressão dos conselhos comunitários de segurança que querem ter uma polícia particular para atender os seus benefícios particulares. Então, falar de polícia é muito mais do que simplesmente olhar esses dados, né, essas estatísticas de criminais, né? São Paulo, em termos daquele índice para 100 mil habitantes, nós estamos muito bem em relação a esses índices, né? Mas em relação a outros estados, você tem realmente essa questão também da deficiência de efetivos, né? E se São Paulo, que é São Paulo, eu entrei aqui em 1990 nessa polícia, ela tinha 100 mil policiais. 30 anos depois, essa polícia... 30 anos depois, hein, professores? 30 anos depois, essa polícia militar tem 88 mil policiais. Tá? Então, diminuiu o efetivo. Embora tenha diminuído o efetivo, a população aumentou só na capital milhões. Acho que foram 3 milhões de pessoas só na capital. Acho que era 15 milhões, foram para 18 milhões, 18, 16, 19 milhões de pessoas só na capital aqui, 16 milhões na capital. Então, a polícia não aumentou. Investiu-se em equipamento, em alguns sistemas para melhorar a polícia, mas a polícia não evoluiu em relação à sociedade. Para você dar sensação de segurança, a presença constante do policial na rua se faz necessária. Então, nos Estados Unidos, o policial fala, mas nos Estados Unidos o policial trabalha sozinho. O pessoal fala assim, o policial vai atender uma ocorrência e está na viatura sozinho. Mas ele está sozinho porque o conceito de cada subsetor ali da área tem uma viatura. Então, para eles se encontrarem no local ali para um apoio, é questão de 3, 4 minutos. Aqui, às vezes, você tem 3 viaturas para atender um bairro inteiro com término e início de atendimento de ocorrência. Então, é um péssimo serviço prestado à sociedade, né? É um péssimo serviço. Então, precisa investir em recursos humanos, investe-se muito em recursos materiais aqui, não podemos reclamar, não. Compra-se muita viatura para poder reunir todo mundo lá para dizer que comprou viatura, para mostrar para a sociedade que comprou viatura. Compra-se equipamentos, armas, mas não investe no homem, não investe na capacitação, não investe na hora de folga do policial. Tudo isso daí vai impactar nos indicadores criminais e na qualidade do serviço prestado à sociedade, gente, à população. Mais ou menos é por aí, Jimmy. Não sei se esclareci aí sua visão, né? Mas eu percebo a formação e a qualificação, e esses planos também, né? Tudo a polícia também quer fazer. Isso é uma outra coisa que eu queria... Você falou assim, nós fizemos o negócio da violência contra a mulher. Gente, polícia não é para nada disso, não. A polícia só tem que fazer uma coisa, estar ali na rua para atender o cidadão, para combater o crime. Aí você vê o policial fazendo campanha, você falou da violência contra a mulher, aí depois da criança, e aí a missão principal dele, que é fazer polícia, não faz. Só um adendozinho, né? Esse material, na verdade, foi uma parceria da Guarda Municipal aqui de Salvador com a vice-prefeita, né? Ela abraçou a ideia e não era um trabalho exatamente da Guarda, mas era um trabalho mais voltado ao conhecimento comunitário, né? Para que evitasse que as mulheres fizessem, mas não foi um trabalho específico da polícia ou da Guarda Municipal em si, né? Foi uma coisa mais direcionada. Mas como eu estava explicando, tem a dificuldade da população de entender seus direitos e deveres e até do próprio servidor policial de também não conseguir pegar esses pontos, entendeu? Mas foi mais nesse sentido. Uma coisa importante que você falou aí, né? Essa questão da guarda municipal, da polícia. Eu acho que a gente tem que voltar no simples, né? Fazer polícia é o simples, né? É você atender o cidadão e ter a visão altruísta que você tem que resolver o problema. Se dedicar e resolver o problema. Então, quando você implementa, por exemplo, eu implementei uma vez a tolerância zero aqui em São Paulo, né? Pegamos tudo lá de Nova York, né?
e pô, vamos atender, vamos começar a pegar no pé de tudo. Então a gente começou a coibir o comércio irregular nas ruas, porque a aglomeração de comércio irregular gerava furtos e roubos por causa das barracas, muvuca, né? Aqui no Largo da Concórdia, por exemplo, ali. Então a gente começou a combater tudo. Aí combatia também o morador de rua, que colocava a barraca. Aí você olha o conceito de morador de rua, mas coitado, ele é um morador de rua, ele está ali na barraca. Mas você entra na barraca ali do morador de rua. Então imagina você, olha a situação. Você mora aqui no Largo da Concórdia, tem sua residência ali, e aí o indivíduo monta uma barraca em frente à sua casa. Né? Uma barraca com lonas em frente à sua casa. Aí, a partir daí, ele é morador de rua, né? Na praça, ocupa a praça. Só que aí começa, você entra naquela barraca, o que você vê? Um monte de bolsas, né? Roupas e bolsas. Mas, poxa, esses caras aqui, bolsas furtadas, roupas roubadas, e estão ali para o quê? Consumo de drogas. Então, quando você tira o indivíduo dali e chama a prefeitura, a prefeitura, vem aqui, vamos tirar esse cara daqui, chama um caminhão. A prefeitura gosta, vem, porque ela não consegue fazer esse trabalho sozinha, que ela é agredida. Se ela vai com a força policial, consegue resolver. Aí você pega essas coisas, joga no caminhão lá, vai embora. E aí, no dia seguinte, estão lá de novo. Então, é uma questão assim, polícia não está aí para fazer assistência social de ninguém. Polícia está para coibir a criminalidade. A questão, eu entendo que o indivíduo que está em situação vulnerável, drogado e tudo, tem que ter, alguém tem que fazer o trabalho assistencial. Mas não é o trabalho de polícia. O trabalho de polícia é o seguinte, eu tenho que ser ali o xerife daquela região, tenho que estar imbuído do espírito de resolver o problema daquela sociedade que está ali, que paga imposto. Então, ninguém quer uma barraca na frente da sua casa, ninguém quer o furto, o roubo ali dos pontos de ônibus. E se você começar... Aí o que você percebe? Quando você começa a atuar, o sistema é bruto, ele rema contra você. Então você vai ter uma manchete estampada no jornal, Capitão Aldrin implanta medidas higienistas em São Paulo. Aí o padre Júlio Lancelotti, aí me processa, o padre Júlio Lancelotti vai lá, né? E eu falo, padre, mas veja bem, eu entendo a situação de vulnerabilidade, eu sou um cara com mínimo de inteligência, eu entendo o problema do cidadão, só que isso não é um problema de polícia. A polícia está ali para resolver. O cidadão, sai da barraca daqui, dá licença, pega... É para isso. E muitas vezes a gente tenta impor à polícia alguns valores que a polícia tem que orientar. Tem que orientar. Mas a polícia não está aí para alisar ninguém. A polícia age na consequência. Por isso que eu falo, tem que investir em educação, investir... Aqui em São Paulo, para vocês terem uma noção aqui, que é importante destacar isso, um dos maiores problemas que nós temos em termos de segurança pública, gente, são 3 aspectos importantíssimos. Judiciário, executivo e legislativo. Aqui em São Paulo, eu vou falar um fenômeno que vai se repetir em outros estados. Você tem o judiciário. O judiciário tem verba própria, orçamento próprio. Esse orçamento nunca é suficiente para atender os benefícios daqueles magistrados, desembargadores, juízes, enfim. Todo aquele benefício que eles têm. O executivo vai lá e complementa aquela verba. Tudo bem? Na mesma toada, o Ministério Público vai lá, também tem verba própria, mas os salários, o executivo vai lá e completa aquelas verbas. E aí, quem acaba sofrendo? Isso eu falei do judiciário. Quem acaba sofrendo? A segurança pública, vou lá, educação começa a sofrer, porque não tem o seu devido valor e os seus direitos, inclusive dos funcionários públicos, a saúde e a segurança pública. Aí, esse contingente de funcionários públicos que deveriam dar uma certa qualidade para o cidadão, eles são sufocados pelo limite, porque se eu tenho mais policial, tem que ter mais orçamento. Mais orçamento, menos benefício para outros órgãos. Então, começa o círculo vicioso. Aí eu tenho lá, então o cidadão indignado da segurança ou da saúde, ele entra com uma ação contra o Estado, ganha, porque não tem reajuste salarial, não tem os benefícios que estão garantidos em leis. Ganha um precatório. O Estado paga? Não, porque há um acordo entre executivo, legislativo e o judiciário para dar, não. Então vou fazer o seguinte, mantenha os teus aumentos aí, mas você também não vou pagar esse precatório e em contrapartida também você não vai aumentar o efetivo das polícias. Então é o seguinte,
O Estado, ele pega um bolo e ele quer a maior fatia para ele. Então, isso precisa mudar. Isso é um fenômeno que ocorre no Brasil inteiro. Então, eu falei do executivo, que complementa as verbas. Em contrapartida, o executivo precisa fazer caixa. Para fazer caixa, os ilícitos que ele comete na gestão pública são feitos olhos vistas grossas do judiciário. E aí é feita aí os caixas 2 das empreiteiras e tudo mais. Aqui em São Paulo nós temos uma Assembleia Legislativa extremamente corrompida, comprada, tá? Inclusive por apartamentos. Lá o pessoal compra apartamento. O cara compra apartamento com juros baixos e tal. E aí vai estourar isso, uma hora vai estourar. Por quê? Porque quem está no meio, as verdades aparecem sempre. A mentira uma hora vai aparecer. Então, isso é muito claro. Então, São Paulo é esse círculo aí. Isso também se repete no Brasil todo, tá? Se repete também nas prefeituras, com as guardas municipais. O Estado, ele é muito inchado, né? O Estado, ele quer tudo para ele. O Estado, ele é um mecanismo que ele precisa de autossobrevivência. Então, por exemplo, eu que deu 30 anos, eu fiz o curso preparatório, eu vou contar um pouquinho aqui minha trajetória que eu não contei lá na frente. Eu entrei na polícia aqui, eu já tinha o 2º grau, fiz aqui a escola preparatória, né, da polícia, depois eu fiz a academia do Barro Branco, aí depois eu fiz o curso de Direito, depois eu fiz gestão em tecnologia da informação, porque eu trabalhei na área de sistemas da polícia, com desenvolvimento de tecnologias de segurança pública, depois eu fiz gestão de projetos e curso na área de tecnologia. E aí o que acontece, gente? A Polícia Militar de São Paulo, ela não tem o básico de gestão. Por exemplo, a gente tem o único sistema que a gente pode dizer que é sistema, que acho que tem um profissional aqui de tecnologia da informação, o único sistema que nós temos é o sistema de atendimento de ocorrências do 90, que você tem um processo de transferência, é feita análise de BI, de data warehouse, né, data mining, aquela análise de dados ali em cima das informações produzidas. Todos os demais sistemas que nós temos não são sistemas, são grandes cadastrões. Então, você precisa ter aqui na gestão de polícia um sistema de gestão empresarial baseado em modelos contábeis, né, que permitam você fazer planejamento e saber os custos das coisas. Então, hoje, a Polícia Militar de São Paulo é uma polícia que tem uma capacidade de mobilização por seu regulamento. É assim, cumpre e não discuta, vá lá e cumpre. Então, a missão dada, aquele lema das polícias, é muito próprio mesmo, missão dada, missão cumprida. Muitas vezes vai ser cumprida, mas não vai ser muito bem feita, mas vai ser cumprida. Então, gente, a segurança pública no Brasil como um todo, ela precisa ser aperfeiçoada. Pode continuar sendo militar, não tem problema nenhum, mas você tem que começar a especializar as polícias, né? Como é o Exército. O Exército, você tem lá um engenheiro, ele vai cuidar da engenharia. Então, ele vai ser coronel de engenharia. Não vai vir uma outra pessoa lá de uma outra área e gerir na área dele ali. Então, a polícia acaba que assim, todo mundo entende de tudo e todo mundo acaba mandando em tudo e aí, o resultado final é um resultado pífio para a sociedade. É péssimo, né? Bem, gente, né? É uma aula sobre segurança, né? A gente está gostando bastante aí, eu estou muito satisfeito. Major, você está dando uma aula aí sobre como funcionam essas coisas, né? Porque você esteve dentro, né? Muito tempo. Mas eu tenho que dar uma paradinha para a gente fazer a divulgação aí, gente, do novo sítio. Né? Estamos de mudança. Jimmy, me ajuda aí. Tá? Estamos de mudanças, gente, porque esse sítio vai ser entregue a outro, né? A outro pessoal que vai utilizar. Estamos indo para um sítio próprio nosso, tá? Visão Pátria vai conosco, tudo Visão Pátria vai conosco, Visão Pátria apenas muda de um lugar, espero que você nos ajude. Essa plataforma cresceu, não foi por causa do intelecto nenhum dessas pessoas aqui dessa bancada, muito pelo contrário, foram todos os nossos convidados, o Ed, o Renato Gomes, tivemos aí também a Ferronato, né? Todas essas pessoas estão ajudando, Major Aldri agora também, tivemos aí o Cavendish, todas as pessoas que participaram da nossa agenda, essas pessoas que trouxeram o seu capital intelectual e fizeram deslanchar essa plataforma, mas agora a gente precisa exatamente de vocês, que vocês nos ajudem. Tá? O nome do sítio é Visão Pátria também, é apenas um comunicado dizendo que daqui em diante nós não estaremos daqui, tá, gente? A gente faz só mais 3 lives após essa,
e nós não estaremos mais aqui. Mas, se Deus quiser, Deus abençoe. A nossa proposta, a nossa missão vai continuar sendo falar muito sobre conservadorismo, tratar assuntos importantes da nossa sociedade, né? E, ao mesmo tempo, teremos agora campanhas para ajudar quem precisa. Precisamos começar a fazer isso como conservadores, temos que ajudar todas as pessoas. É assim, né, que a gente cresce. A gente só cresce passando adiante, né? A gente passa adiante, vai passando adiante, daqui a pouco vira um ciclo onde todo mundo, né? Lógico, a gente não consegue salvar o mundo, mas se a gente conseguir salvar poucas pessoas, né, da miséria, ou se a gente consegue fazer uma campanha bacana para idosos, para animais, eu acho que a nossa missão enquanto conservador também é dar esse passo. Então, não se preocupe. E teremos live, se Deus quiser, tá? Teremos uma live especial aí, um dos nossos, não vou dizer, ele ainda não confirmou, nosso primeiro convidado, provavelmente ele deve voltar aí, ele só vai dizer para mim qual o dia, tá certo, gente? Essa live surpresa, né? Daqui a pouco ele vai dizer, vou estar com ele, se Deus quiser, semana que vem, tá? Nesse congresso conservador de uma revista lá em Recife, tá certo? Mas temos aí que dar essa informação a vocês. Agora eu vou fazer a minha pergunta ao Major. Pois é, Major. Temos aí a questão educação. Educação não abrange somente a questão da segurança, ela vai abranger tanto a sociedade como aquelas pessoas que praticam. Aqui eu estou falando da pessoa que pratica a segurança, né? No caso policial, aí as polícias de todas as esferas, tá? E a questão é, como é mesmo, né, dentro dessa perspectiva, nós temos uma Constituição, nós temos uma polícia, nós temos a segurança, nós temos a sociedade. A sociedade vive à deriva da segurança. A segurança não consegue abarcar todos, né? Eu não vou falar aqui alguns termos para a gente não perder a nossa live, né, ela não cair, mas o Estado não consegue suprir a segurança individual de todo mundo, nunca vai conseguir. Mas também não dá o direito do cidadão também ter a sua proteção individual. Aqui eu não vou falar, né? Não preciso falar nomes, porque já entenderam que a proteção individual é o seu direito de ter a proteção individual, de você ter os instrumentos para ter a proteção individual. Então, dentro desse conflito, como é que a gente consegue resolver se nós temos uma justiça garantista que não nos permite, há uma burocracia enorme para você conseguir esses instrumentos de proteção individual, e a gente simplesmente fica à deriva porque você sabe que a segurança pública não consegue suprir. Qual seria, então, a solução? Nós, os policiais, somos a favor, né? Que os instrumentos sejam disponibilizados para a sociedade como um todo, né? Porque é o direito primário, né? O direito natural, né? O direito à vida, a preservação do ser, né? Do indivíduo como ser humano. E a maioria dos policiais é a favor, realmente, que você permita os instrumentos de forma legal. Logicamente que, da mesma forma que nós concordamos, que sejam estabelecidos critérios para que essa outorga seja autorizada. Então, tem que ter critério, né? Quando você vê muitas pessoas tentando proibir e limitar esse direito, esses instrumentos legais de defesa, né? Você percebe que é uma questão de uma cultura marxista, realmente, né? De realmente desarmar o cidadão, para que o cidadão sempre ele esteja aí submisso a um Estado totalitário, soberano, né? Em qualquer sociedade evoluída, o direito aos instrumentos, né, de defesa, de legítima defesa, são fundamentais para que você garanta o indivíduo como ser, né? Porque o que você falou, não conseguimos colocar um policial em cada esquina para fazer a defesa de todos, né? E esses dados que eu te passo aí, né, da questão dos subsetores, né, de setores, na teoria funcionaria muito bem, desde que houvesse investimentos em recursos humanos, recursos materiais, formação, capacitação, e nós não temos isso, né? Infelizmente, São Paulo, por exemplo, prefere comprar uma Hilux, uma viatura caríssima, né, com pneus caríssimos, né, um custo de manutenção elevadíssimo, ao passo que uma boa viatura, de um custo menor, atenderia muito bem. E a repartição dos recursos públicos poderia ser direcionado para você aumentar os efetivos de polícia, tá? Sou totalmente a favor que os instrumentos sejam liberados para todos, tá? Mas é o que eu falo, né? Numa sociedade ainda que nós vivemos no período das trevas, né? Nós vivemos aí numa sociedade que foi o que eu falei mesmo, a pessoa não tem o conceito de
ética, moral, vida em família, em sociedade, os valores são outros, né? Então, quando a gente não dá educação para as crianças, eu acho que toda ação, por exemplo, conservadora, ela deveria passar primeiro pela criança, né? A gente tem que investir na criança, porque eu falo sempre o seguinte, né? A polícia não está aí para alisar ninguém. É pau, borracha e vão para a cabeça, né? Porque aquele indivíduo ali já não tem mais solução. Estou falando, não estou generalizando, tá, gente? Estou falando porque a maioria não tem, tá? Eu estou generalizando nesse sentido, mas eu não estou generalizando no sentido de dizer, pô, não tem solução. Não, tem solução, sim. O indivíduo, a sociedade precisa estar educada, ter educação, qualidade de escola, alimentação. Você tem que ter um prefeito que não pode oferecer ração humana para as crianças na escola. Você não pode... Tem que passar pelo básico, né? É só a pessoa visitar a periferia, né? Vai visitar ali uma favela, vai visitar um bairro no fundo da Zona Leste, o fundo lá de Guarulhos, né? Vai visitar uma quebrada, como se fala aqui em São Paulo, que você vai ver que os valores são outros, né? Então, o indivíduo rouba um carro no final de semana para poder tirar onda com as meninas, arrumar as meninas, encostar no fluxo, botar um uísque em cima do carro, botar uma música. Por quê? Falta de cultura, falta de escola, falta de formação. Então, a partir do momento que uma sociedade, aí o que acontece? Você também vai dar esse instrumento para a bolha, né? Porque quem tem condições de comprar uma arma, né? Então você também se olhar sobre esse aspecto, você vai estar dando o instrumento só para a bolha, né? Para a bolha se defender. A bolha já se defende, né? A bolha já tem a polícia no bairro bom. Copacabana não tem problema. Tem a polícia lá em Copacabana, né? Na Paulista não tem problema. Tem a viatura lá, né? Então, a partir do momento que você tem uma polícia voltada para as elites, né? Uma polícia voltada para atender a uma demanda ali das bolhas, você também dá um instrumento, né? Vamos falar assim, você dá um instrumento aí para um indivíduo da bolha, você também está garantindo maior segurança dele. Mas não é isso que vai resolver também. O que vai resolver, gente, é da escola, alimento de qualidade, entendeu? Para poder formar um cidadão com uma psique que funcione, que o cara consiga entender um assunto, que consiga enxergar uma realidade e fala, pô, isso aqui está errado. Mas a partir do momento que a sociedade não vê que aquilo está errado, ele acha normal, né? Roubar um carro no final de semana, para ir para o fluxo, dançar um funk, e as meninas, você pergunta, às vezes você chega na quebrada e pergunta, menina, esse filho aí? Tá com 3 filhos, um no colo e 2 na mão. Ah, é filho do trenzinho. O que é trenzinho? É no trenzinho lá no fluxo, né? Tem um trenzinho lá do sexo, né? Então, rola aquela coisa lá. Então, os valores que a sociedade tem, né? Como é que você pode falar em segurança de um povo que não tem visão, não tem nada, né? Então, enquanto não tivermos escolas realmente... por isso que a proposta das escolas militares é interessante, né? Também eu sou contra, sobre alguns aspectos eu sou contra. Eu acho que tem que ter uma rigidez escolar, né? A minha vizinha aqui do condomínio onde eu moro, eles foram para os Estados Unidos, passaram 3 anos lá, e ela falou, poxa, de manhã até 5 horas da tarde, sai de uma aula, vai para outra. E cobrança, e cobrança, e cobrança. E aqui, você vai para a escola, aquela bagunça na sala de aula. Ninguém respeita ninguém. O professor também chega lá, não se impõe. Também se impor, vai apanhar na saída da escola. E aí, como é que funciona? Então, a sociedade está precisando de esses valores conservadores. Eu não sou teórico de nada, tá, gente? Eu sou PM, professor. Meu negócio é prático. E a gente precisa dar educação, levar a educação para as pessoas. Tá? Dar dignidade ao ser humano, começar a mostrar alguns valores, de mudar. Pô, tem que agir diferente, isso daí vai dar errado. Mostrar, dar argumentos, né? Jogar fatos para que a pessoa consiga fazer uma análise ali e produzir uma retórica, né? Uma mudança de posicionamento. Pô, isso está errado, vou mudar, vou estudar. Então, os valores, às vezes você vê, pô, tem algumas pessoas que falam assim, pô, vai estudar, vai fazer um curso, estuda, já passou 10 anos, você não estudou, não fez nada, e no futuro, quando você estiver velho, o que você vai ter? Você vai ter R$ 1.500 aí
do benefício de assistência social do Instituto Nacional de Seguridade Social, lá vai ter uma Seguridade Social. Então, vocês, olha, os mestres, esses grupos conservadores, têm que começar a bater na educação, gente. Educação de qualidade, na escola, entendeu? E o pessoal, às vezes, ficar cobrando um monte de coisa, não, vai cobrar na escola. Vou contar um caso para vocês aqui interessantíssimo. Estou eu comandando a companhia, e a gente combatendo o crime todo dia na rua, né? Muito atuante. Ligam umas pessoas que eu tinha conhecido já, um empresário lá da área. Ô, capitão, era capitão. Ô, capitão, pô, o advogado acabou de ser roubado agora aqui. Puta, foi mesmo? Encosta aqui na companhia. Encostou lá o advogado. Falou, doutor, tudo bem? Como é que vai? Não, o indivíduo tinha um cabelo, um garoto, um jovem, né, um menino, negro, cabelo loiro, e tinha uma tatuagem aqui no pescoço. Aí eu falei para ele assim, queimadinho, né, por causa da queimadura, né? Falei, queimadinho. Eu peguei o rádio e falei assim, atento às viaturas da segunda companhia, quero fazer aí chamado QSO, né? Faz um contato aí nas escolas, tenta localizar o queimadinho aí nas portas da escola, que vai dar agora da escola agora. Ele está lá na porta, lá tentando dar ideia nas meninas da escola. A viatura foi lá, encostou, trouxe na companhia. Aí o advogado, foi ele. Eu falei, aí, queimadinho, cadê o relógio, doutor? O Rolex. O Rolex já vendi, o polícia. E os documentos? Os documentos eu joguei lá dentro do poço do elevador. Então tá bom, vamos lá no poço do elevador. Desce lá para buscar, buscar os documentos do doutor. Aí me trouxe a carteira do OAB do doutor, obrigado, achou a carteira e tal. E mais uma internação por queimadinho, né? Mais 3 meses, lá 6 meses, né? Ainda era menor de idade. E qual é o valor que o indivíduo desse vai ter numa sociedade? Qual é a visão de mundo que ele tem, né? Então ele furta, rouba para poder consumir ali a droga, para encostar na escola, para comprar uma moto, tirar onda com as meninas, né? Semi-analfabeto, não sabe nada, você conversa com o cara, não sabe nada da vida, sabe conversar, sabe nada. Então, gente, a solução aí não é nem questão de dar instrumento para todo mundo, não. Acho que a questão é formar indivíduos que tenham a capacidade de se inserir no mercado de trabalho, empreender, desenvolver atividades econômicas que permitam que o Brasil se desenvolva como um todo, que o Brasil cresça, tá? E que dê mais oportunidade de trabalho e renda para as pessoas. O clássico exemplo do americano lá, ele montou uma barraquinha de cachorro-quente na rua, o brasileiro, aí o outro brasileiro foi e denunciou. A viatura da polícia chegou, olhou lá a documentação, falou o seguinte, eu vou te dar então uma licença para você desenvolver a sua atividade aqui para trabalhar, para que você cresça. Porque se você está gerando... Amanhã, se você tem uma barraquinha, daqui a pouco você tem um restaurante, está empregando americano. Esse conceito que a gente tem que mudar aqui no Brasil, né? Criar condições para que as pessoas cresçam como indivíduo e parar também de formar doutor, né? Todo mundo quer ser doutor, né? Por exemplo, meu pedreiro aqui, faço umas obrinhas aqui na minha casa, meu pedreiro anda de polo, pô. Polo 0. Pedreiro, porque um bom pedreiro, um bom profissional de construção. Então, o país também tem que parar com essas escolas que dão essa formação, que todo mundo tem que ir para a faculdade, né? Então, quando vocês são professores também na faculdade, e eu era professor de faculdade particular, quando um aluno, a gente está na área de tecnologia ali, tentando dar soluções para desenvolver seu trabalho lá na atividade, então tinha uns alunos da Vivo, e eu, professor, mas eu estou lá assim, como é que eu posso fazer para desenvolver um trabalho? Ele fala, não, você pode fazer assim, assim, assado, pega essa tecnologia, implementa lá, tenta padronizar seu serviço, aí depois a pessoa vinha, fui promovido, professor, obrigado, tal. Então, dar oportunidade, dar formação, dar conhecimento, né, para que as pessoas se desenvolvam. Essa eu acho que é a maior arma, Luiz, eu acho que a maior arma... As bolhas vão ter as armas, né? Desculpa, os instrumentos, né? As bolhas vão ter os instrumentos para defesa. Sempre tiveram e sempre vão ter. Só complementando, né, mas eu vou dizer que essa resposta foi uma das melhores que eu já escutei, sendo muito pontual, direto, foi no alvo. Eu acho que às vezes a gente está esperando grandes respostas, né, para a questão da instrumentalidade, e o instrumento é a educação. Eu acho que essa resposta aí foi pontual demais e vamos chamar aqui para a conversa nosso amigo Edson. Então, eu tinha umas perguntas, mas ele já respondeu.
Mas quando ele falou que a função da polícia era realmente resolver o problema mais grave, tem uma frase que tem no meu Instagram que me fez lembrar muito bem, talvez, o que o Major quis falar. É que a polícia não está para que ele possa trazer o céu à terra, né? A polícia não existe para trazer o céu, e sim para que o inferno não prevaleça, né? E Não assim, prevaleça. é assim também que eu acredito. Então, a pergunta que eu tinha mais específica, Major, era a respeito da teoria das janelas quebradas, né, que é a tolerância zero, que foi década de 50 ali utilizada em Nova York. Você já trouxe, para mim, foi uma resposta que eu esperava. Você já tentou até mesmo implementá-la aqui em São Paulo. Eu conheço São Paulo e eu sei como é difícil implementar, principalmente nos lugares onde, na minha humilde opinião, seria necessário, que é o centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo deveria ser um lugar muito bonito, bacana, porém, vou fazer aqui um comentário pejorativo, parece mesmo um Afeganistão. É complicado. E você vai já para os bairros mais afastados, bairros nobres, Cidade Jardim, Moema, Vila Olímpia, ali já você encontra realmente uma São Paulo de verdade, né? O que realmente você vê uma cidade mais limpa, mais bem cuidada. Então, minha pergunta vai ficar, que seria a minha terceira pergunta, então vou antecipar ela aqui, já que você respondeu as outras, me antecipou, é a respeito do ciclo completo de polícia. Como você vê, se seria possível no Brasil, na sua opinião, ou não? Você acha que seria possível usar mesmo o modelo que temos e só fazer um aprimoramento dele para que ele se tornasse melhor? Então, eu acho que tudo é possível, né? Só que você tem que romper com o paradigma, né? Termina tudo e começa uma coisa nova. Porque você tentar trocar o pneu do carro com ele rodando é impossível, né? Quando se fala ciclo completo de polícia, é que a polícia, para quem não entende, né, vamos tentar resumir aqui, a polícia militar ela é uma polícia administrativa, né? É uma polícia de preservação da ordem pública. Uma polícia que está ali para coibir o crime imediato, né? Ali no terreno. E a polícia judiciária, né, que é a polícia de investigação, ficou a critério, a polícia judiciária ficou a critério da polícia civil, né? Aí você tem duas coisas interessantíssimas, né? Você tem a água e tem o azeite, né? O óleo, né? Não se misturam, né? Você vai sacudir os dois, um vai ficar em cima, outro vai ficar embaixo, e eles não vão se misturar. Falando do ciclo completo, um ciclo de polícia, em polícia que tem informações totalmente diferentes, também é complicadíssimo, né? A maioria dos oficiais das polícias do Brasil são formados em direito hoje, né? Algumas polícias já exigem que o policial ele seja formado em direito. Eu acho que também isso é errado também. O policial ele tem que ser o teste da polícia americana, para você fazer teste de polícia, é um teste interessantíssimo, né? Eles te dão umas imagens, né? E você faz uma imersão naquelas imagens e eles perguntam quais condutas que você adotaria, né, naquele caso concreto ali, naquele fato, né? Naquelas imagens e tal. Por quê? Eles querem um policial que tenha a capacidade de fazer análise e tomar decisões rápidas. Então, essa é uma questão. A outra questão é que as polícias, como eu te falei, São Paulo, Polícia Civil e Polícia Militar não se misturam. Por quê? A formação, né? Como é que eu coloco um indivíduo que vem de uma faculdade, que eventualmente lá na carreira, por exemplo, ele fumou um beckzinho lá, né? E depois foi ser delegado de polícia. Os amigos dele lá da faculdade, né? Todo mundo. Já nós, os policiais, não, é formação, nós fomos formados tudo ali, então já passou por uma investigação social, tal. O pessoal é mais bitolado, né? Vamos dizer assim, né? Mais doutrinado, né? Então, o ciclo completo de polícia, ele nunca será alcançado no Brasil se não acabar com as polícias e começar uma nova, tá? Eu acredito que isso não está longe, tá? Para o Brasil é ruim, tá? Porque a partir do momento que eu tenho uma polícia que possa se sindicalizar, como é a Polícia Civil, posso fazer greve, né? Imagina a Polícia Militar fazendo greve, sem a tutela do Código de Processo Penal Militar que vai mandar todo mundo para a cadeia. O regime de polícia no Brasil é bruto, realmente. Né? Então, falar em ciclo, você prender, investigar, isso é impossível.
Ocorre também que a questão o crime em si, a maioria das prisões de todos os crimes, ela é efetuada pela polícia militar. Inclusive, a maioria dos crimes que deveriam ser de investigação, a maioria dos crimes também são oriundos dos próprios efetivos das polícias militares. Porque o policial militar trabalhando num terreno, todo dia, ele começa a enxergar assim, pô, aquele cidadão ali é o dono da padaria, aquele ali e tal, e aquele ali que está andando ali todo dia ali com aquela bolsinha. Você vê um dia, no segundo dia, no terceiro dia, você fala, falei, abre a bolsa aí. Ah, esse dinheiro. Ah, não, onde que é o tráfico? Então, e você tem uma polícia cartorária, né, uma polícia de escritório, que a gente fala que a polícia civil é uma polícia de escritório, que é eficiente, funciona. Só aqui em São Paulo nós temos 19 mil policiais civis, tá? Para 88 mil policiais militares. Para 16 milhões de pessoas. Pessoal, é só estatística básica, né? Se colocar numa planilha aí, ninguém vai conseguir resolver nada, né? Como é que você vai resolver? Então, a gente trabalha por grandes amostragens, né? Faz análise do mapeamento criminal e atua ali no enxuga-gelo. Essa é a polícia do Brasil, né? Uma polícia que atua para diminuir o indicador. Subiu o homicídio, vão atuar no homicídio. Subiu o roubo. Então, é um enxuga-gelo. Então, não adianta tentar implementar nenhum ciclo de polícia se a gente não tem uma infraestrutura ainda. Nós não temos saneamento no país, pô. Vai ter polícia? Então precisa melhorar muito, né? A polícia para ela ter um ciclo completo de investigação, acho que poderia fazer uma integração maior, né? Começar todo mundo a trabalhar junto, poderia vir um sistema de cima para baixo, mas teria que ser um cara que rompa paradigmas também. Só que o cara, quando chega lá, o sistema é bruto, né? Que nem aquela questão do judiciário, legislativo, executivo aqui, que para se sustentarem, eles implementam um mecanismo, primeiro o meu, depois o teu. E a mesma coisa nas polícias, gente. A polícia militar quer ter o protagonismo do policiamento, a polícia civil quer também, mas é outro negócio. O policial civil não troca uma lâmpada, cara. Não troca uma lâmpada. O policial militar, se precisar varrer o quartel, ele varre o quartel, ele limpa o quartel, ele pinta o muro do quartel, e ele faz mais do que é previsto, né? O policial civil, se tiver uma lâmpada queimada, o cara não vai dar, não é minha obrigação, eu sou o doutor, não vou trocar lâmpada. Eu, como comandante de companhia, eu cavei até muro, pô, até muro eu cavei já para botar muro no quartel. É diferente, são de realidade, são seres diferentes demais. É água e vinho, então... No país aí, falar em ciclo de polícia aí é meio que utópico. Precisaria, assim, vir um cara para quebrar paradigmas. Vai todo mundo trabalhar junto agora, unificar os quadros, e aí vai começar a mudar, mas enquanto não houver isso, a gente esquece. E ainda ficou outra dúvida também, que eu já tentei prestar para bombeiro militar. Em cada estado sim. Um sistema diferente, né? Aqui em São Paulo é internamente, você primeiro entra na PM, depois você faz interno, né? Sim. No Ceará é diferente, de onde eu vim. No Ceará você faz diretamente. E é uma discussão também entre o bombeiro realmente ser militar ou não, ele ser civil. Eu gostaria de saber a sua opinião. E outra, na sua opinião também, como é que funcionaria a GCM aí para ajudar na segurança pública? Porque em alguns estados, em algumas cidades, na verdade, né? Essas GCMs são armadas, e em outros estados elas não são, né? Que aí é muito complexo para quem não é da segurança pública entender isso, porque da onde saiu essas ideias, né? O conceito de guarda municipal, primeiro que a guarda municipal é para manutenção do próprio municipal, né? Ele é voltada para o patrimônio do município. Ela não é uma polícia voltada para a segurança pública. Ocorre que, pela ausência do Estado naquela cidade, ele faz às vezes de polícia, porque está na Constituição, qualquer do povo pode, né? E seus agentes deverão, né? Então, ele sendo um agente do Estado dando armado lá, ele tem que atuar como polícia. Tá? A municipalização da polícia, ela é legal nos moldes americanos, onde você tem, por exemplo, o xerife, ele é eleito. O cara é eleito xerife. Então, né, não sei se lá dos guardas ou um civil, o cara é eleito xerife, então ele vai atuar ali como um eleito e vai prestar conta da mesma forma. Então, para ele sair dali também é um susto. Não gostamos de você, põe outro. Então, é diferente. Aqui você tem
por exemplo, vamos fazer em termos de... Sempre pense em termos de números, né? 88 mil. Aí você separa aí 6 mil do bombeiro. Então a polícia militar tem 82 mil PMs e 8 mil e poucos bombeiros. Tá? O conceito de polícia militar é legal pelo seguinte: é a única forma de fazer a pessoa cumprir aquela missão em glória. Porque o que acontece? Vamos pensar assim, eu vou mandar o capitão, quantas e quantas vezes eu vi isso aqui? Vou te mandar para a Zona Sul, mas eu moro na Serra da Cantareira, mas vou te mandar, aí eu comprava moto. Aí eu transferia para perto, vendia moto. Comprava, né? Então minha vida era assim, comprar moto e vender moto, porque cada hora você está num lugar. O conceito de bombeiro militar, de polícia militar, é importantíssimo, porque seria a única forma de fazer o Estado cumprir essa missão. Tá? Qualquer cidadão, se você não fosse militar, como é que você pendura uma câmera 24 horas ligada no pescoço? Quem que vai... Uma legislação trabalhista permitiria isso? Uma legislação de direitos humanos permitiria uma situação dessa? Uma fiscalização? Quem aguenta ser fiscalizado 24 horas por dia com uma câmera? É aceitável? É exigível um negócio desse em termos de conduta para o ser humano? Mas do policial militar você exige isso. Então essa é uma polícia que é militar por esse único sentido. Porque se não fosse militar, falando, não, eu não vou para a Zona Sul, não está doido, não vou para lá nada, não vou não. Mas militar tem que ir, é sim senhor, né? Compra moto e vende a moto. A vida do policial é essa, né? Morou longe, compra moto. Morou perto, vende a moto. Então são coisas do mundo real. Então eu acho que para o país, para o nosso índice de desenvolvimento humano, nosso IDH, a situação que nós vivemos nas periferias, nas quebradas, né? Nas realidades completamente distintas. São polícias, é a mesma polícia, são várias polícias dentro da mesma polícia. O que é isso? Operação Eleição. E eu tenho a legislação eleitoral que fala o seguinte: o policial militar tem que ficar até 100 metros, né, ali da área de votação, na porta, né, do lado externo, não é para ficar do lado de dentro. Aí eu cheguei lá na zona que fui trabalhar, acho que foi Zona Sul, fui na Zona Sul. Aí eu cheguei, fui rondar nas eleições, né, era responsável por aquela área, fui fazer as rondas, né, para ver se estava todo mundo, não faltou ninguém, né, fiscalizar as escalas de serviço, tal, tá tudo bem aí, policial, como é que tá, tal. Aí eu cheguei a falar, cadê o policial? Eu com o paradigma lá do outro bairro. Aí eu cheguei assim, não, ele está dentro da escola. Eu falei, mas por que você está dentro da escola, o polícia? Não, o capitão, então, bom, você sabe que tem que ficar lá fora, por gentileza. Fique, eu sou muito educado, sempre fui, né? Por favor, fique lá fora e tal, né? Aí o policial cumpre. Alguns minutos depois, veio pela rede de rádio uma tremenda de uma confusão na porta da escola. Por quê? Os indivíduos passavam de moto xingando os policiais na porta da escola. Então perceba que cada local é uma polícia, cada local é uma realidade, e se você não tem um regime militar para garantir que as pessoas cumpram ordens, as pessoas não vão cumprir. E aí eu percebi que a minha ordem, né, embora fosse legal, ela era totalmente inviável para aquela região. Porque os valores ali, o policial é o inimigo do cidadão. Então você está na porta da escola ali, o pessoal xingando, o policial passa xingando. São os valores. Aí cheguei para a abordagem, cheguei no apoio. Aí aquela abordagem cinematográfica, né? Pega o cara assim por baixo, levanta né, o cara ali, e todo mundo filmando. Aí aquele filme na minha cabeça passando, né? Meu Deus do céu, e aí? Qual confusão? Que confusão, né? Então, a polícia ela é um reflexo da nossa sociedade. Falar que a polícia é violenta, polícia militar não é violenta. O que é violento é a sociedade e as bolhas que nós vivemos. Por isso o Luiz, o Jimmy, o Edson, eu acho que a grande revolução do movimento conservador, isso é coisa nova, né? Conservador. Eu sempre fui conservador, né? Eu sempre estudei, sempre fui para a escola, eu sempre chamava minha mãe de senhora, meu pai de senhor, por favor, mãe, a senhora, até morrer eu chamava de senhora. Então, esses valores vêm de valores de berço, né, que nós tivemos. E a sociedade, até pela sociedade da informação que nós vivemos hoje, né, todo mundo tem acesso à informação, os valores. Eu tenho aqui no meu Facebook agora que eu estou no ativismo político, né? Por que nós estamos conversando aqui? Porque eu fui para o ativismo político. Porque eu tinha como PM, eu era professor universitário, aí saí de professor, fui trabalhar com consultoria.
Aí fazia consultoria nas horas de folga e nas horas de... Larguei a faculdade, fiquei 15 anos dando aula em faculdade, depois saí para consultoria na área de tecnologia. E aí, com a pandemia, ficamos aí 16 meses sem receber nada, né? Então, com um passivo gigante. E eu falei, cara, eu preciso me manifestar, agora eu estou aposentado, eu vou para a rua, né? Eu vou lá me manifestar, agora eu posso falar, eu vou lá, né? Vou lá. E fui na primeira manifestação no 8 de março. E a partir daí eu comecei a falei, caramba, já que eu estou aí indignado com os problemas que me atingiram, né? A questão da bolha, atingiu minha bolha, né? E aí eu me movimentei. E fui para as ruas começar. Aí montamos um caminhão na Paulista, coloquei carro na Paulista, com Alex Canuto, da Marcha da Família. A gente está desenvolvendo um trabalho grande no ativismo. Ninguém aqui quer ser candidato a nada, a gente quer apoiar candidatos, da mesma visão de vocês aí, a gente quer apoiar candidatos, a gente quer apoiar a direita, quer colocar pessoas de valor para poder começar a ingerir naqueles valores que estão assim largados, né? Porque o mecanismo ele se sustenta. Então tem um monte de deputados estaduais que estão lá para se locupletarem das verbas públicas, dos esquemas, né? Das vantagens. E por que os militares são tão temidos, né? Porque nós somos altruístas, porque dá missão para a gente é acostumado, igual cachorro, vai lá, morde, morde, segura. Então a gente é altruísta, a gente é cumpridor de ordem, a gente é cumpridor de missões, né? E a gente entende que o cidadão, muitas vezes ele comete um crime ali, porque o cara não tem valores, não é nem culpa dele, gente. Como é que o PM falou um negócio desse? Cara, como é que o capitão está falando aqui? Não, o cara não tem noção do valor da vida, nada, dá um tiro no outro por causa de um celular. Rouba a bolsa e dá um tiro no cara. O cidadão, que valor que tem um cidadão desse enquanto ser humano, né? Ele não tem valor nenhum. Não foi dado valor nenhum. Mas por quê? Porque apanhou, foi abusado na infância, porque não teve oportunidade. Então, gente, eu acho que a grande sacada desses movimentos que estão surgindo na internet, e vocês todos estão fazendo esse trabalho maravilhoso aqui com Visão da Pátria e outros, eu acho que o nosso grande mote de trabalho é o desenvolvimento das lideranças para mudar a sociedade, tá? E começar nos bairros, né? Então, começar a desenvolver ali nas escolas, ir lá cobrar da escola, cobrar formação. Opa, por que a escola está aberta? Por que entra todo mundo aqui? Por que tem gente aqui na porta da escola? Por que o professor faltou? O que vocês estão dando aula? Cadê a ementa? Cadê o material? Cadê o currículo? Cadê o livro? É isso que a sociedade, essa organização comunitária e social tem que ir por aí. E aí a polícia, aí natural, isso são décadas para poder melhorar, né? É lógico que você quer uma polícia britânica, né? Uma polícia em tese desarmada, você só vai ter uma polícia britânica para um povo britânico. Agora você quer ter um Afeganistão aqui, o afegão médio aqui da periferia, que é um guerrilheiro urbano, como é que você vai dar? Como é que você quer dar uma polícia que a única linguagem que ele entende é a violência? É o exemplo que eu dei aqui da abordagem lá na escola. Né? Xingaram o policial teve que tomar uma atitude, aí foi aquela abordagem britânica, né? Com aquela educação britânica do policial, tapa lá, tapa para cá, para o cara se colocar, o cara voltar à realidade e falar, peraí, o Estado está aqui e não é o policial que, quando a gente age com essa força, não é a gente que está ali, é o Estado, né? Pô, estou ali, eu queria estar ali, o policial também não queria estar ali. Determinados locais são insalubres para viver. Vamos falar aí, no Rio de Janeiro. Alguém o policial que queria estar lá dentro da UPP, lá, quem quer estar lá no meio da UPP? Mas tem que estar lá um cara lá, né? Dorme lá no chão. Então essas realidades que a gente tem que começar a enxergar e levar para as teorias, né? Para os movimentos, de chegar e começar a colocar os nossos, né? Apoiar os nossos governadores. Aqui em São Paulo, olha o cenário tenebroso. Rodrigo Garcia, do PSDB. Estava SCAF, Alckmin e Márcio França num evento aí. Aí o SCAF roda lá em Brasília direto. A possibilidade do Bolsonaro ter que, de repente, o Bolsonaro é obrigado a apoiar o SCAF por uma questão de governabilidade. Aí entrega São Paulo por uma coisa que a gente não sabe, né? Estou aqui conjecturas, né? Estou jogando para o alto. Mas aí o que acontece? Precisamos de gente rompendo paradigmas. Quem que precisamos de São Paulo aqui? Pô, quem que se ofereceu aí? Ó, Weintraub se ofereceu. Pô, Weintraub, o cara é educador, né? Foi ministro da Educação, enfim, né? Tem uma formação. O cara pode vir com altruísmo também de militar, querer romper com o mecanismo. Pô, vamos dar uma oportunidade. Pode fazer uma puta de uma cagada, mas
Manter o picolé de chuchu de novo? Em São Paulo, pô. Acabou com as polícias, colocou a polícia com o pior salário do Brasil. Poxa, qual a chance que esses caras têm? Eu votei no Márcio França, pô. Para não votar no Dória, tive que votar no Márcio França, pô. Entre o socialista aí, Márcio França, e o Dória, eu vou botar no socialista. Então, que absurdo. Então, a gente precisa buscar aí candidatos aqui em São Paulo. Eu acho que esse movimento de conversa nossa aqui é para isso, cara. Ninguém aqui está perdendo tempo aqui. Nosso objetivo é começar a fazer uma consciência política, trazer um pessoal para começar a representar as classes, né? E acabar com o mecanismo. Foi o que eu falei, eu contei do mecanismo aqui para vocês. Eu tenho o judiciário em São Paulo que, pô, tutela os outros órgãos para garantir os desembargadores lá, pô. É o cara ganhando 100 mil reais por mês, 150 mil reais por mês, e auxílio isso, auxílio... E o policial militar que não tem auxílio nada, de nada, ganha 2.400 reais líquido. E aí é exigível desse cara que ande com uma câmera aqui no pescoço para... Quem é você? Né? Quem é você? Essa é até como a sociedade trata a sua polícia, e a polícia trata a sua sociedade. Quer mudar isso? Vamos mudar. Escolhendo o quê? Quem que se ofereceu para São Paulo? Temos que pegar um cara desse aí e colocar aqui em São Paulo para começar a romper paradigmas. Tá? Para dar uma escola legal, cobrar. E também não, isso aí, gente, ó, o mecanismo, a esquerda ela conseguiu realmente, né, acabar com o país, né? A classe dominante, a classe que quer que se mantém aí com os benefícios, né? Quando você tem um rompimento, você vê o pessoal chorando, né? É o que está acontecendo hoje aí. Então, professores, muito legal esse papo com vocês aqui, da oportunidade de um PM falar, né? Não adianta ficar com teorias, filosofias, e, né? Não é o mundo prático, o mundo real, né? O mundo das ruas ali, que a gente vê a realidade. Você está com uma viatura, você olha para o lado assim, a criança está ali defecando igual cachorro, né? Aí levanta a calça, nem papel usa, né? Aí você fala, poxa, é igual cachorro, né? Um ser humano, né? Na guia da rua do lado, no centro de São Paulo, né? Falou que o Edson. Então, enquanto a gente aceitar esses valores como aí, então todo mundo preocupado com a vacina, preocupado com a picadinha, pô, vai morrer todo mundo, meu amigo. Esse negócio o importante é o seguinte, vamos confiar, ninguém aqui é negacionista, acreditamos na ciência e tudo mais, mas vamos focar no que está precisando ser focar. E a fome não mata ninguém? Pô, que esse empenho todo para a fome aí? E quantos incêndios eu fui incêndios e reintegrações de posse? Coisa mais triste do mundo é ser uma reintegração de posse. Aí você vai numa invasão em São Paulo, entra lá, vai achar droga, vai achar o tráfico de droga, o cara vendendo droga lá, vai achar. Mas vai achar também uma família lá morando lá com dignidade, ali dentro do barraco, tudo arrumadinho, bonitinho. Aí, reintegração de posse, vai lá, põe tudo na rua, joga. Então, gente, eu falo o seguinte, né? É olhar para o ser humano com outros olhos, né? Olhar com uma visão assim. Não adianta tentar resolver o problema das pessoas, né? Quem já está degradado. É buscar lá na essência, na formação, a melhoria, para que as próximas gerações ela tenham melhores oportunidades e a gente vai formar polícia melhor, né? Formar uma sociedade melhor e o mecanismo menos voltado para si, né? Para a sua alta sustentação. Falo pra caramba, né, meu? Microfone, Jimmy, eu acho. Não que nada, eu falo até muito mais, só que hoje é seu dia para você dar essa aula pra gente. Fala mesmo, Não, fala mesmo, ele sabe. Não, aula nada, cara. Eu sou um cidadão indignado também, cara. Eu vou pegar alguns adendos aqui, mas na verdade eu vou pedir para prosseguir na pergunta ali de um das pessoas do público aqui assistindo, né? Legal. A gente estava falando sobre o Edson estava falando sobre a polícia, né? A guarda municipal. E há um grande problema, né, a respeito do poder de polícia da guarda municipal, né? Porque eles foram constituídos para proteger o patrimônio, né? Não para interferir ao cidadão. E eu tive algumas discussões nesses projetos que nós tivemos com a guarda a respeito disso, né? Porque você, como cidadão, você tem o direito à prisão em flagrante, enquanto o policial militar ele tem a obrigação. E aí criava aquela dubiedade se ele teria ou não esse poder de polícia, mesmo em posse de uma arma de fogo ou não, que era um segundo problema também
para conseguir aqui em Salvador foi uma dificuldade, né? Tivemos que fazer uma manobra para poder fazer com que eles tivessem através da posse da taser, porque a partir do momento que você tem a taser, você é obrigado, aportando uma arma de uso não letal, a portar uma arma letal. Então, isso fez com que a Guarda Municipal de Salvador tivesse arma de fogo, né? A gente vai falando da polícia britânica, né? Hoje no Reino Unido tem um problema sério com o avanço de algumas drogas que estão ocorrendo lá, e as pessoas elas não têm, né, a capacidade de se defender, se proteger. E a polícia, ela praticamente não tem o uso da força porque ela não anda armada. E aí você falou, né, da educação, medida socioeducativa, a gente chama por aqui, né, que se o cara passar do limite, porrada. Aí vamos aqui para fazer a pergunta, né? Tem aqui o Patriota, ele perguntou: Tarcísio tem chance de vitória, na sua opinião, Major? E tendo chance de vitória, qual seria o empenho que nós poderíamos fazer, além das redes sociais, né, para poder levar como carro-chefe a campanha dele adiante? Então, eu acho que Tarcísio, qualquer um que Bolsonaro, que fala para nossa bolha, que vai indicar, a gente vai seguir junto, porque estamos tentando mudar aí com a maioria, né? Começar a formar as nossas maiorias. Já somos a maioria e queremos formar mais maiorias, né? Mas o fato é que Tarcísio não é de São Paulo, tá? Tarcísio, eu acho que o melhor nome para São Paulo é o Abrão Weintraub, tá? Que já se colocou aí, já deu na Leda Nagli, né? Que ele se colocou como candidato. Eu acho que a gente precisa de um cara assim eu vou falar que trocamos uma ideia com ele, mas eu percebo assim uma carência na parte de segurança, mas o cara tem que vir com sentimento de mudança, né? Romper paradigmas, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o Dória prometeu que ia colocar um policial na Secretaria de Segurança Pública. Ia colocar um general, pô. O que o general sabe de polícia? Sabe de muita coisa, mas de polícia não sabe. Entendeu? Então, eu acho que Tarcísio em São Paulo, ele é o nome do Bolsonaro. Se Bolsonaro já veio aqui na manifestação, a gente estava lá, ali no Monumento das Bandeiras, né? O Tarcísio lá falou, o Bolsonaro tentou aclamar ele lá, o povo aclamou, governador, mas eu acho que não é um nome para São Paulo, não. Acho que o nome para São Paulo é Abrão Weintraub, é o cara que eu conversei com ele umas 2 vezes no particular aqui, vi aqui internet, né? Fizemos uma live com ele lá com o José Carlos Bernardi, e é um cara que não precisa ser governador, entendeu? Tem sua socioeconômica definida e tal. Ele quer um poder, ele quer a mudança. O Brasil precisa de mudança. O Brasil precisa de Bolsonaros, o Brasil precisa de Tarcísios, o Brasil precisa de Weintraubs, né? O Brasil precisa de pessoas que, poxa, peraí, eu já tenho tanto, mas eu preciso melhorar para o próximo, né? Gente, olha só, eu estou com 52 anos, tá bom? Eu já estou aposentado. Foram 30 anos de polícia. Tá? Meu salário é ruim, meu salário hoje bruto é 17 mil reais, tá bom? Por termos brasileiros, é um salário bom demais, né? Se você pensar em termos de INSS, é quase 3 vezes ou 2 vezes o teto aí do INSS para quem contribui a vida inteira. Mas, em termos de polícia, em termos de risco, né? Meu irmão morreu em combate aqui. Meu irmão, com 27 anos, morreu aqui numa favela com um tiro no meio da testa. Minha mãe durou 2 anos por isso. Nós vivemos uma família muito pobre. Então, a polícia militar foi uma oportunidade de subir um degrau na classe social. Sair dos miseráveis que eu era despejado para um cidadão que tinha uma casa, né? Que não tinha uma segurança de ter uma casa. Hoje eu tenho minha casa própria, tenho minha casa, eu trabalhei para isso, graças ao estudo, mas também não tive vida, né? Não vi meus filhos crescer. Eu tenho 3 filhos, 2 eu não vi crescer, porque era escola, faculdade e bico, né? Então hoje eu estou com 18, coloquei um na USP, me arrependi também, virou lá uma visão também de mundo, assim, mas da bolha, mas eu entendo. Como eu entendo? Por quê? Por causa da bolha, né? A bolha é complicada. Quem é professor de universidade pública sabe que eu até conversei com o Luiz no telefone, pô, o Luiz é o professor de Direito, é uma faculdade pública, deve ser discriminado pra caramba lá, né? Não é fácil, não é fácil ser diferente. Ser diferente é difícil, é muito difícil, né? É mais fácil, né, você andar com todo mundo ali. Então, eu acho que a gente precisa, assim, Bolsonaro sinalizando para a gente
eu acho que a gente deve ir com o Bolsonaro. Mas eu acho que já coloquei várias vezes esse ponto para pessoas influentes. Falei, olha, Bolsonaro, você está com a gente, estou apoiando. Já gastei muito dinheiro contigo em campanha aí, colocando carro de som na rua. Não é barato, não. A gente juntando com os amigos aí, colocando carreta de som lá. 7 de setembro colocamos uma carreta lá com filmagem, outdoor, tudo, para defender lá o homem, né? Porque a gente quer mudança. A gente quer que alguém rompa com os paradigmas, né? Mas a gente sabe que Bolsonaro também é um refém, né? Ele faz o que pode, né? A frustração nossa foi muito grande, mas não podemos abandonar o cara porque nós estamos frustrados, né? A polícia militar é uma fonte inesgotável de frustrações para a vida inteira. O canal é Major Aldrin, tá? Tudo aqui meu é Major Aldrin nas redes, tá? E tudo no ativismo aí, tudo é Major Aldrin. Mas Tarcísio é um nome legal, mas não é um nome para São Paulo ainda. Eu acho que teria que ser assim, minha visão, tá? Para São Paulo, para romper com o paradigma, Abraham Weintraub, tá bom? Vem para São Paulo. O Arthur lá, se quiser vir como senador, também pode vir como senador, porque os 2 senadores que nós temos em São Paulo não servem para bosta nenhuma, entendeu? Então, tem 2 senadores que não remam contra o povo aqui. Perdemos o Olímpio, né? Que pese todos, era meu amigo, conhecido meu, mas tínhamos algumas divergências, né? Pessoais, né? Com visão, no final da carreira, né? Que nós tivemos essa divergência, mas eu respeito muito a posição do Olímpio. A pessoa fala que foi traidor. Uma outra live a gente pode explicar isso daí, o porquê também, mas São Paulo precisa de mudança, gente. O cenário que nós temos aí é tenebroso. É Rodrigo Garcia pelo PSDB, o Picolé de Chuchu pelo PSD, tá, que quer voltar. Nós temos aí Márcio França se apresentando, mas estava Márcio França, SCAF e Alckmin tudo junto, então acho que vai rolar uma aliança ali, uma dobradinha ali que também não interessa para a gente. O Alckmin é um cara sério, um cara ponderado e tal, mas, poxa, é o cara que já teve um monte de negócio também de corrupção aí, é um cara que, não fez nada pela segurança pública, pela saúde, pela educação. Já era, meu irmão, já era. Você, Alckmin, já era, tá? O João Dória também, a gente fez a denúncia dele aí, do R$500 bilhão que a gente fez, montamos o dossiê para ele, quem montou aquele dossiê fui eu ano passado, levantando todos aqueles contratos e mandei para todos os deputados da Lesp. O Danilo Balas comprou a briga, tá? Fez aí um trabalho maravilhoso, o Danilo Balas aí, é o meu contemporâneo de academia aqui do Barro Branco. O Danilo mandou para frente aí, rescindir esse contrato, era um contrato de 750 milhões, foi faturado já R$500 bilhão, né? 500 milhões de reais para publicidade, né? Então, publicidade de um ex-sócio de uma empresa que já foi dele, sabe? Que ele já constou no contrato social. Isso aí é fato, está lá escrito, né? Então, eu acho que é aquela questão do ético-moral, do que é ético não é moral, o que é ético não é moral, a questão não é essa. A questão é o seguinte, 500 milhões em propaganda, em publicidade, peraí, nós precisamos de escola, de pintura na escola. Você vai numa escola, tudo pichado, grade. Escola na periferia, igual cadeia aqui. Você entra, tem aquela grade, aí a mulher te atende pela grade, você sai, tem que abrir a grade, aperta o botão. Então, isso é um absurdo. Então tem que mudar, tem que vir um cara aí para romper paradigmas, romper modelo, e do que se apresentaram é isso aí. Eu não vejo que Tarcísio, eu acho que Tarcísio deveria ser candidato a governador em outro estado, ou senador. Eu acho que Tarcísio seria um nome para a primeira reeleição do pós-Bolsonaro, né? Acho que ele poderia vir governador aí, ficar governador um tempinho, depois Bolsonaro mais um ano, depois via Tarcísio como presidente também, para conseguir aí pelo menos os 12 anos aí para a gente montar nossas pautas, né? Acho que mais uns 2 aí a gente acaba com a Globo também, com esse paradigma, porque eu não sou contra a ideologia ou implantação de qualquer... Beleza, só não pega o dinheiro público e coloca lá, Não pega dinheiro de publicidade e coloca para 500 milhões de reais para uma única empresa. Olha o que João Dória fez aqui em São Paulo. Primeiro ato de governo dele, ele visitou o Tribunal de Contas aqui do Estado, aqui, né? Tribunal de Contas do Estado. Você olha lá no currículo dos conselheiros, tudo do MDB, tudo indicado lá do Temer lá de trás. Tá bom? Então, tudo é do Temer lá, tudo é PMDB. Então, quem aprova as contas são os homens lá do PMDB. Aí, entra o primeiro ato dele, reorganiza a Casa Civil em São Paulo e coloca a Secretaria de Comunicação Social. A Secretaria de Comunicação Social traz do Alib lá que também do MDB, traz o do Alib para ser
o cara que já teve até envolvido em Lava Jato, em negócio que era o cara que ainda estava no governo federal, na SECOM, veio do Alib para cá, para ser o chefe aqui da comunicação social aqui em São Paulo, junto com um nomeado que era o cara do Dessa aqui, que eu esqueci o nome. Aí monta a comunicação social, aí ele faz o quê? Centraliza as verbas de publicidade. O orçamento, a Lesp faz o orçamento e distribui as verbas. Aí cada autarquia lá, cada órgão do Estado faz a sua licitação para a sua verba de publicidade para fomentar, né? Fomentar a economia. Né? A Sabesp vai fazer campanha de hídrica lá, vai, né? Já, saneamento. Então vai utilizar lá, vou contratar uma licitação, solta a licitação, contrata uma empresa de publicidade. Pô, ampla concorrência, várias empresas, né? Aí beleza. Aí o que ele faz? Agora está tudo centralizado aqui na SECOM. Aí ele onera todos os contratos da verba e propriedade administrativa também. Então, é isso que a gente tem que fomentar aí, eu acho que a direita e vocês e tudo mais, a gente precisa sair do campo, não é uma crítica, tá, pessoal? Aqui, pô, a gente é sofrido do chão de fábrica ali, da rua, né? Do mundo real, da prática, né? Então, quando a gente pega um diário... Por que eu falo isso? Eu leio o Diário Oficial, pô. Você quer ser o cara ferrado? Começa a ler o Diário Oficial do Estado da União. Tá aí no seu estado aí, pega o Diário Oficial do município, começa a ler o Diário Oficial e começa a falar, pô, peraí, esse cara aqui, essa empresa, aí começa a levantar, aí você começa a matar no ninho as coisas. Então, a política precisa começar a investir no que interessa. Por exemplo, viatura da Polícia Militar aqui em São Paulo. Eu falei, pô, mas vai comprar Hilux, cara? Pô, tem cabimento uma viatura de 300 mil reais, quase. Aí põe rádio lá, o rádio é 100 mil rádio lá na viatura e tal, chega a 400, 500 mil uma viatura. Pô, peraí, nós estamos no terceiro mundo, meu irmão, vamos botar uma viaturinha boa aí, né? Coloca uma Fiat Strada aí com umas rodas boas e tudo mais, né? Vamos direcionar vamos melhorar no recurso humano, vamos melhorar o salário do policial. Aí cria essa atividade delegada aqui para o policial trabalha na hora da folga. Então, gente, tem que vir um governador, Tarcísio é técnico pra caramba, infraestrutura, ele tem que continuar nesse negócio daí, entendeu? O time que tá ganhando não se mexe, não. E aqui em São Paulo eu vou apoiar o Weintraub e vou de graça pra rua pro cara lá, porque eu quero tirar o PSDB de São Paulo, entendeu? Para ver se dá uma comida melhor para a escola, o cara não vai oferecer ração humana para as crianças, entendeu? E o cara aqui tem que ver a realidade, cara que nunca viu um pobre, cara, entendeu? Tem que ter, a gente tem que mudar. Se a gente mudar, a gente está ferrado. Desculpa aí, vai lá. Nada, que é isso, Major. A gente está aqui nessa aula, tá? Mas eu preciso novamente parar um pouquinho agora e falar um pouco do novo canal. Me ajuda aí, Jimmy. Jimmy, você é o cara da tecnologia. Tá aí, gente. Nós estamos mudando, tá certo? Estamos mudando aí de sítio, estamos mudando nosso canal para outro lugar. Se você puder dar essa força, tá? Nos ajudar novamente aqui, a gente consiga novos inscritos e a gente venha com um novo objetivo do canal, que é ajudar pessoas, tá? A partir da próxima semana começaremos as campanhas para ajudar todas as pessoas que precisam. Provavelmente vai ser aqui uma casa de idosos aqui em João Pessoa, onde a gente precisa fazer o que o Major Aldrin acabou de dizer, né? Nós temos que agir também na prática, né? Nós precisamos de verdade ir lá no chão da fábrica ajudar as pessoas que precisam. E agora, gente, a nossa agenda, né? Coloca aí a nossa agenda, tá? Vamos fazer uma propagandazinha da agenda. Coloca minha ajuda aí, a de outubro, cadê ela? Cadê você? A agenda está aparecendo ainda. Isso é assim, gente, ao vivo é isso aí. Opa, aí, show, é aquela mesmo. Volta lá, vê se ela consegue carregar aí direitinho. Cadê você, agenda? Perfeito, gente. Então, ó, nós estamos aí com o Major Aldrin, que é uma aula espetacular, ele vai ter que voltar, tá? Dezembro já vou mandar a agenda aí para ele dizer qual é o dia que ele quer retornar conosco, a gente vai ter outros bate-papos com ele está fazendo a diferença, isso é o que vale, tá? Lógico que a questão conceitual, ele tem razão, a gente precisa... Eu gosto da parte conceitual, por ser professor, né? Adoro a parte conceitual, mas temos aí a nossa agenda, tá? Vamos ter a Esté Papaiano, sábado aí, gente, assessora do Douglas, né? Quem sabe futuramente a gente consegue colocar o Douglas Garcia aqui, vai ser também outra, né? Vai ser para nós uma honra, né? Trazer um cara desse gabarito.
Temos aí o vereador Leonardo Dias, que está direto lá no Twitter, entra nas salas, interage, é um cara do bem, é um cara que está fazendo também diferença, lá de Alagoas, da cidade de Maceió. Temos o Guba, que ele é amigo, né, direto, trabalha com Talhari, é outro jurista aí de grande expressividade, os dois trabalham junto. Quem não conhece, vai lá procurar saber quem é o Guba. O Guba é amigão do Talhari está lá no Twitter também detonando. O Guba também tem muitos seguidores lá no Twitter. Temos o vereador aqui de João Pessoa, o Tarcísio Jardim, professor de jiu-jitsu, também da área de segurança. Quem sabe, olha aí, Major, a gente une vocês dois aí num bate-papo, numa live, né? Você e o Tarcísio Jardim, que também trabalha nessa área de segurança, também é policial, eu acho que ele é civil, mas aí dá para vocês fazerem uma dobradinha aqui, vamos ver se a gente faz esse bate-papo com vocês dois. E, gente, dia 30 vai ser um dia bem engraçado, a gente vai ter 2 figuras lá do Twitter, são pessoas boníssimas, são pessoas do bem, engraçados demais, mas na graça a gente também pode falar de coisa séria, que vai falar sobre o peronismo, kirchnerismo, quem se interessa, né? Temos aí o nosso amigo Carlos, que ele é argentino, só vive lá no Twitter, e quando ele entra, ele e o nosso amigo Thales, são boas e boas risadas. Coloca agora de novembro, estamos com a agenda lotada, graças a Deus, em novembro, bota a nossa agendazinha de novembro agora. Cadê Jimmy? Jimmy saiu, acho que Jimmy caiu. Cadê? Valeu. Opa, essa daí, se puder aumentar um pouquinho. Show! Temos aí, gente, a Belinha. A Belinha já fez uma entrevista com o nosso canal, também, né, é youtuber, gosta de fazer entrevistas com convidados. Vamos ter a noite jurídica aí, vai ter o Talhari, vai ter o Guba, vai ter o Renato Gomes, né? Estou esperando só a confirmação da Ferronato, tá certo? Opa, diminuiu de novo, Jimmy. Se puder aumentar aí para mim, fica melhor. Eu já estou com uns 40 anos, a visão já não é mais a mesma, né? Temos a Mônica Fraga, já participou com o pessoal do Hipócritas, tá? Engajada também nesse movimento aí de direita e conservador, tá? Vamos ter o deputado estadual aí, Rodrigo Amorim, lá do Rio de Janeiro, já, né, participou aí como vice a prefeitura lá do Rio de Janeiro com Flávio Bolsonaro. Temos a Rose Barros, que vocês já conhecem, né, uma figura, a nossa parceirona, tá? Parceirona. Temos o Bernardi, que é o parceiro aí do Major, né? Parceirão hoje em dia. Temos a professora Leila Fonseca, Márcio Furtado, esquecendo Márcio Furtado, que ele trabalha no Ministério da Economia, tá certo? Professora Leila, tá? Professora Leila Fonseca, que ela é conservadora, professora da UFPB, assim como eu, tá? Professora, e tentou aí a vice, tá certo? Tentou aí a vice-presidente, saiu como vice, né? Com o candidato Valber Vergolini, que eu também estou tentando trazer para cá para a gente conversar, ele também é conservador. Capitão Alden, que é, como o Jimmy falou, né, parece Aldrin, né, eles são aí, mais um é lá da Bahia, deputado estadual, conservador também, e a gente está com uma agenda maravilhosa. Dezembro, já temos aí, provavelmente, Major, novamente Aldrin conosco, né, temos o Major Aldrin conosco, e nós vamos ter, se Deus quiser, também o Cavendish, que já confirmou em dezembro, né? Em dezembro tem outras pessoas que estão vindo aí, vou ver se eu trago o pastor Sérgio, que já trabalhou com Bolsonaro, ele é o pastor aqui da minha igreja, a gente está tentando trazer também. E é uma programação, gente, que totalmente educacional, tá certo? Ótimo, professora. E antes de mais nada, gente, agradecer a todos vocês, tá? Tem muita gente aí, tem a professora, tem o Ricardo, que sempre está conosco, a gente tem aí Patriota, que está com hoje aqui. Eu estou lendo aqui, tá? Eu estou virado porque eu estou lendo aqui, tá certo? Tem a professora, como é o nome da professora Márcia também. Gente, eu agradecer a todo mundo. Esse bate-papo foi espetacular. Eu não tenho como dizer como foi tão bom. Um dia da criança com tanto aprendizado, né? Então, eu vou passar, Major, agora para as considerações finais. Começa, tá certo? Com a bancada. Você, depois que eles terminarem, né, as considerações, eu entro e a gente encerra, mas eu queria fazer inveja, né, ao pessoal do público, porque a gente sempre fica mais um pouquinho, uns 5 minutinhos, para que a gente bata mais um pouquinho de papo com você, tá? Então, nem todo mundo pode desfrutar o pós-live, né, mas o pessoal da bancada sempre desfruta um pouquinho mais. Então, eu vou começar aí com o meu amigo Maskman, tá certo? Chamaram até de Mister Mascarado, tá? Mister Mascarado, começo com você, que o Edson, eu acho que ele deve ter tentado ajeitar a internet dele enquanto ele volta.
Já voltou, tá? Abre a câmera aí, nosso amigo está voltando. Pronto, vamos começar com o Mask Man, o homem da máscara. Bom, primeiro eu quero, de praxe, agradecer ao público, já agradecer a todos que estão aqui hoje participando. Abrir mão de feriado não é fácil, mas o conhecimento, ele sempre valida os sacrifícios. Essa aula de hoje foi muito boa e eu espero que possamos ter outra oportunidade dessa com o Major Aldrin para conversarmos aqui. E quero agradecer antecipadamente aos que vão assistir essa live depois, então sintam-se também agradecidos, porque o único motivo dessas lives existirem é que apenas uma pessoa esteja assistindo já é o suficiente para a gente fazer todo esse trabalho. Então, isso é para vocês. E agradecer principalmente a Major Alden, que também está abrindo mão do feriado. O trabalho de policial não é fácil, né? Vem um feriadão desse, ele parar para fazer live com 3 desconhecidos, é realmente muita abnegação e realmente sinto muito orgulho do trabalho que você faz. Obrigado. É contigo, Edson. Duas considerações. Eu só tenho a agradecer, né? Obrigado, Major, por ter participado. Dia 7 eu dei uma passadinha lá onde o Major estava, que foi no carro de som do Alex Canuto, da Marcha da Família. O Alex sabe que eu também tenho uma admiração por ele, a gente trocou umas figurinhas muito rápido, porque ele estava muito ocupado. Então, como não deu para a gente trocar uma ideia lá, que bom que a ideia foi aqui, né? Trocamos ideias aqui no canal. Eu agradeço a todos, o pessoal que sempre está com a gente aí, o pessoal do chat. Não vou ficar agradecendo, que posso esquecer de alguém. No começo era mais fácil, hoje, cada dia está ficando mais difícil. Agradecer ao pessoal, tem um pessoal que está conosco aqui desde o começo. Então, só agradecer a todos e que a próxima live seja tão proveitosa como essa foi. Contigo, Major. Eu queria agradecer, tá bom? Eu realmente quero... Eu estou engajado nessa causa do ativismo, virou um hobby, tá? Mas um hobby altruísta no sentido que a gente tem que continuar fazendo a diferença e a gente juntando pessoas de bem, pessoas do lado bom da força, né? Pessoas de Deus, né? Que tem Deus do coração, pessoas que precisam olhar o cidadão, o nosso futuro, né? Eu quero ter a segurança de meus filhos andarem na rua e não serem mortos, né? Então, gente, eu agradeço bastante aqui, eu agradeço o Alex Canuto também, que está comigo aí, nós estamos na Marcha pela Família, o Bernardi também, que estamos trabalhando, agora estou de assessor do Bernardi também, amanhã nós temos live, tá, deve ser os 4 lá, no mínimo o Serrão e o Bernardi, né? A Cristina e a Bruna, se tiverem agenda, não vão participar amanhã, mas lá nós estamos o 4x1 com eles aí, a gente está dando back office para eles na parte de infraestrutura aí, fazendo um trabalho igual o Edson, né, que é o homem da tecnologia aí que está mexendo com isso, né? Mas, gente, eu acho que vocês são patriotas brasileiros, pessoas extremamente cultas, que querem fazer a diferença realmente. Eu gostaria que todos fizessem uma visão que saísse também, saísse do ambiente aqui de trás do teclado, né? E fôssemos para as ruas e fôssemos para a luta, para a mudança, né? Então a gente tem que cobrar realmente aí, não vai ser o capital que vai eleger o governador, seremos nós. Então nós temos que ter os nossos representantes no Congresso, tá? Nossos representantes aqui na Assembleia do Estado de São Paulo, cada um aí no seu estado, porque a política é a que conduz os nossos destinos, né? E nós estamos com os nossos destinos muito mal conduzidos. Está muito mal feitas as coisas aí, e a gente tem que botar um pouco de ordem na casa, acabar com os privilégios aí dos políticos e entender que a maioria da sociedade brasileira está passando necessidade, está com dificuldade, e a gente tem que exigir isso. Então, pessoal, vamos ler o Diário Oficial, vamos ver o que estão comprando, o que estão vendendo, vamos cobrar, transparência pública, cobrar, porque o que acontece? Quando a gente cobra, a mudança vem, entendeu? Cobramos a questão desse contrato aí, o Meca bateu, mandei para o Douglas Garcia também, o Danilo Balas me meteu bronca na coisa, foi para frente, e foi $500 milhão aí que já foi sustado aí desse contrato aí suspenso, e aí ainda vai ficar preso lá na frente, porque quando tem coisa errada, não tem jeito, vai aparecer. E não tem juiz no mundo que segure uma irregularidade desse tamanho, e lá na frente a gente vai ver pagando isso daí. Se não pagar também aqui, vai pagar no outro plano, né?
mas vai ficar de exemplo para que o próximo não se sinta confortável para fazer a mesma coisa. Então, a gente não pode reeleger aí o João Dória de jeito nenhum, tá? Eu respeito como governador, como ser humano, mas como administrador, o pior marqueteiro que eu já vi na minha vida. Entendeu? Se a competência dele era marketing e publicidade, ele é um péssimo publicitário. E precisamos botar gente de valor aqui, mudar nosso estado, tá? Obrigado pela oportunidade. Amanhã lá às 9 horas no canal do Bernard TV. Vamos lá, estando dando apoio lá o Serrão e o Bernard, a Cristina Grell e a Bruna Tolai, né? Que está conosco também lá. Mas amanhã, acho que pela agenda deles, vamos estar só com os dois aí, mas fico imensamente honrado de estar com vocês e sair do campo da estratégia para a ação, né? Transformar estratégias em ações aí, fazer nosso balance scorecard de desenvolvimento e aí a gente vai crescer bastante aí. E contem comigo também, contem com minha plataforma, quiserem usar minha plataforma, agenda uma hora a gente marca aí, tamo junto, tá bom? Bem, gente. Amém. Bem, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a vocês que estão aí, agradecer especialmente aos nossos convidados, porque só temos ou só construímos o pessoal que estava nesse canal por causa de vocês que estão vindo aqui, né? Tanto na questão intelectual, e os nossos convidados é que fizeram todo esse papel. Então, eu só tenho que agradecer. Major vai ficar mais um pouquinho conosco, né? Mais uns 5 minutinhos, fazer essa inveja ao pessoal que nos segue. Vai nos seguir agora lá no outro canal, com outra proposta, com outra missão. Vamos ajudar pessoas, tá? E vamos trazer mais convidados especiais, se Deus quiser. Gente, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. E vamos aproveitar esse restinho de feriado, tá? Eu acho que o Jimmy quer fazer um adendo. Faz o teu nome, Jimmy. Eu só queria lembrar, né, que nós estamos carregando aí o laço, né, o Novembro Rosa. Pessoal, as mulheres aí se cuidarem, os maridos também, acompanhem elas, porque dependendo do diagnóstico é uma coisa difícil e nós temos que encampar essa campanha porque ela é muito valiosa para muitas pessoas. Show de bola. Então, gente, Deus nos abençoe e até sábado, se Deus quiser, com a nossa amiga Esté.